Paz do Senhor Jesus, meus queridos e amados irmãos, como eu havia prometido, que eu estaria fazendo o segundo vídeo para dar uma explicação a respeito da importante afirmação que o Senhor Jesus faz no capítulo 16, versículo 28, e por que não dizer, além de importante, por que não dizer de muitíssima dificuldade de compreender esta afirmação. Então, por conta disso, agora nesse momento eu quero ler com os irmãos no versículo de número 21, do mesmo capítulo 16 do Evangelho de Mateus, que diz assim, desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, do chefe do sacerdote e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Quando fala desde aquele momento, é porque até aquele momento Jesus não havia falado abertamente aos seus discípulos tudo que iria acontecer com ele. Ou seja, Jesus não havia falado ainda que ele haveria de ser entregue na mão dos líderes religiosos, dos chefes do sacerdote, dos mestres da lei, e fosse morto e ao terceiro dia ressuscitasse. E por conta disso, os discípulos estavam convencidos que Jesus era o rei, que tanto tempo eles estavam esperando para reinar sobre eles e cuidar da vida política e também da vida social. Ou seja, na mente dos discípulos havia um pensamento que Jesus, como rei, haveria de cuidar da vida política deles e da vida social deles e nada mais. Eles não pensavam nas coisas que são de cima, não pensavam nas coisas de Deus. E por conta disso, Pedro repreende Jesus por falta desse entendimento das coisas de Deus. E nós vemos isso no versículo de número 22. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreender, dizendo: nunca, Senhor, isso nunca acontecerá. E Jesus virou e disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Então, meus irmãos, resumindo, na mente de Pedro, dos discípulos e de todos os judeus da época de Jesus, havia esse pensamento, esse entendimento, que esse rei que viria vir para reinar sobre ele, só cuidaria das coisas dos homens, ou seja, só cuidaria da política, da vida social, da vida financeira e nada mais. Eles não pensavam que esse rei viria para cuidar das coisas de Deus. Na mente deles não tinha esse entendimento, e por conta disso Pedro, então, não aceita de maneira nenhuma que Jesus, como rei, viria a ser entregue na mão dos líderes religiosos, do chefe do sacerdote, fosse morto, Então, eu quero parar por aqui por momentos, porque eu vou fazer o terceiro vídeo para darmos continuidade a esse assunto, porque nós precisamos dar um passo de cada vez para nós chegarmos o mais próximo possível dessa compreensão, porque não tem como nós entendermos totalmente, o que Jesus quis dizer isso, mas nós vamos tentar chegar o mais próximo possível para entender desse entendimento da afirmação que Jesus fez no versículo de número 28. Então vou estar fazendo o terceiro vídeo e espero você no terceiro vídeo, tá bom? Se você não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, acione o sininho de notificação, deixe o seu joinha, compartilhe o vídeo, e se você tiver qualquer dúvida e quiser fazer qualquer pergunta, escreva no comentário do vídeo, que eu vou estar respondendo essa pergunta a respeito desse texto aqui que nós estamos estudando, tá bom? Deus abençoe você e até o próximo vídeo, se Deus permitir.